Bom, e no programa de hoje nós vamos falar de recente lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que, entre outras coisas, permite a qualquer pessoa, a qualquer momento, procurar um cartório de registro civil e trocar o seu nome. É a lei dos registros públicos, em vigor desde o último dia 27 de junho. Mas para entender direitinho como funciona essa nova regra, quem quiser mudar de nome, como proceder, eu converso agora com o diretor regional da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, o Matheus Bressani. O Matheus, que é da regional aqui de Rio Preto, atua em Catanduva e está aqui com a gente no Zoom para explicar direitinho essas mudanças. Tudo bom, Matheus? Obrigado por nos atender, viu? Joia, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de tentar esclarecer um pouquinho para a população essas alterações. Bom, vamos lá, Matheus. O que essa nova regra permite? O que muda em relação à regra anterior? Dá uma geral aí para quem quer mudar de nome, como que deve fazer? Na verdade, a lei trouxe bastante alterações. A gente não vai nem conseguir abordar aqui para não desgastar o público. Mas, basicamente, o que a gente conseguiu assim, de novidade, que é o que mais acontece no dia a dia da população, tem 3 coisas básicas. Primeiro, que acontecia muito a mãe vir registrar ou o pai vir registrar a criança. O pai, principalmente, registrava com o nome, chegava em casa, a mãe, não é esse o nome que eu falei, era para ter um I a mais, um I a menos. Dava aquele problema, já estava registrado, a alteração tinha que ser judicialmente. Hoje, o pai e a mãe têm até 15 dias depois do nascimento da criança para vir ao cartório e falar, não, olha, eu solicitei esse nome, ele entendeu errado, e não é bem isso que eu queria, era esse, e corrigir essa possível diferença que teve entre os pais aí na hora do registro. A outra alteração, que é uma alteração muito salutar também, é com relação ao prenome. Antigamente, a gente só podia trocar o prenome, tinha um prazo, a lei dava um prazo, que no primeiro ano após a maioridade, então no primeiro ano que você completava dos 18 aos 19, você conseguiria comparecer ao cartório e trocar o seu prenome. Para Matheus e quero chamar Ricardo. Você poderia fazer isso e era submetido à apreciação do juiz corregedor. Agora, a lei tirou esse prazo. Então, a qualquer tempo após a maioridade, a pessoa que não estiver satisfeita com o seu nome, ela pode comparecer ao cartório de registro civil mais próximo e fazer um procedimento administrativo junto ao cartório, sem nenhuma burocracia, com bastante celeridade, e alterar essa insatisfação que ela tinha com o nome. Porque, na verdade, né, parece uma coisa que não faz sentido, mas a gente passa a vida inteira com um nome que não foi a gente que escolheu. Legal. E aí você falou que eram 3 mudanças, a terceira? A terceira é com relação à inclusão de sobrenomes. Muitas vezes, fui registrado com o nome do meu pai só, quero colocar o nome da minha mãe. A gente consegue também fazer isso hoje, junto ao cartório de registro civil. Tá, bom, vamos focar nessa questão do nome aí, que além de ser bastante curioso, acho que é uma coisa que envolve todo mundo, né? Todo mundo tem um nome e tem o direito de não gostar do nome que tem. Se eu quiser mudar meu nome, eu chamo Alexandre e quero chamar, sei lá, Ricardo, que nem você falou. Como é que eu devo proceder? Você vai ter que juntar a sua documentação, a gente vai pedir algumas certidões, né? Aquelas certidões de distribuidor civil do fórum, distribuidor de protesto, para ter alguma garantia jurídica que a pessoa não tem nenhum crime, não está querendo se evadir de nenhum compromisso com essa alteração. Então, o cartório vai elencar ali algumas certidões, todas você consegue tirar pela internet, a maioria delas, né? Para você trazer ao cartório, juntar essa documentação, seus documentos especiais, porque um dos requisitos que a gente vai ter nessa certidão é o seguinte, está lá o Alexandre, e a gente vai colocar os documentos pessoais na certidão, na observação da certidão. Olha, RG tal, CPF tal, título de eleitor tal, se chamava Alexandre e passou a chamar Ricardo, para que a gente consiga ter uma identificação da pessoa, uma vez que ela já praticou atos da vida civil anteriormente com o nome, então para a gente consiga vincular essa pessoa aos atos civis praticados por ela já. Mas é bem simples e é bem rápido. Você procurando o cartório próximo da sua residência, você consegue alterar.
E a questão de documentação? Porque a gente, ao longo da vida, acumula aí pilhas de Sim. documento. É passaporte, título de eleitor, RG, CPF, carteirinha de não sei o quê, SUS. Vamos Como ter. é que faz isso daí? O CPF a gente já consegue ter no próprio cartório fazer alteração. A gente tem um convênio com a Receita Federal, que a gente consegue no cartório fazer alteração do CPF. Agora, alguns documentos como RG, carta de motorista, essas coisas, a pessoa vai ter que procurar o poupa-tempo, alguém e apresentar a nova certidão para poder atualizar e fazer a alteração do nome dela nesses documentos. Passaporte também com da Polícia Federal. Enfim, a pessoa vai ter que ir fazendo um apanhado dessas coisas para ir regularizando. Refazer todos os documentos aí, Refazer enfim. outro... Sim, sim, sim. Legal. Com certeza. E quantas vezes, eu posso mudar quantas vezes eu quiser de nome ao longo da vida? Isso é muito, você tocou num ponto muito importante, eu te agradeço a sua pergunta, porque é um ponto muito importante. A alteração na via administrativa, a alteração da via administrativa ela pode ser feita uma vez só. Então, junto ao cartório, você vai conseguir alterar uma vez só. Qualquer outra alteração, ou se você quiser voltar ao nome antigo, só judicialmente. Aí você vai ter que contratar um advogado e passar pelo juiz. Então, essa pergunta sua foi muito importante. A alteração só pode ser feita uma única vez e a segunda alteração ou a desconstituição dessa primeira só via judicial. Ou seja, não tem direito nem ao arrependimento, vamos dizer assim. Não, é uma coisa que tem que ser bem pensada para que a gente estabeleça uma certa segurança jurídica, né? Nessas relações e não fique tão conturbado essa identificação. Ô, Matheus, apesar de ser recente aí a lei de final de junho agora, como é que tá? Já tem gente sabendo disso, gente procurando, pelo menos no seu cartório, para trocar de nome? Olha, é impressionante a procura e a demanda que tem. Até aqui no meu próprio cartório já tivemos 4 ou 5 casos já. E conversando com os colegas também em outros cartórios, a procura tem sido grande. Tem bastante gente que tem insatisfação aí com a composição do nome, né? Antigamente a gente tinha uma teoria de imutabilidade do nome, até pela dinâmica das relações sociais, né? Hoje, na vida moderna, a nossa dinâmica é muito grande, né? A gente casa, separa, faz união estável, tem adoção, tem reconhecimento de paternidade. Então, vários fatores acabam alterando o nome da pessoa e acabam relativizando essa mutabilidade do nome, né? Questão de apelido, tem muita gente que você só conhece a pessoa pelo apelido, você nem sabe o nome da pessoa. Isso é válido também? Se a pessoa quiser pôr o apelido dela como nome principal, pode? Existem algumas coisas que a gente tem que também tentar filtrar e diferenciar, né? Para saber se aquela palavra que a pessoa quer utilizar, ela é considerada um nome, né? Um prenome, né? Então, tem certas coisas que não são consideradas prenomes. Porém, a possibilidade da alcunha do apelido notório, ela já existia essa possibilidade já de ser colocada ao nome, o caso de Pelé, Xuxa, pessoas que são conhecidas no meio social por esse nome, já existia anteriormente previsão para incluir no nome, mas agora também a gente pode, com certeza, analisar essa possibilidade também. Quem que avalia isso? É o próprio cartorário, no caso de uma dúvida? O cartorário faz a avaliação e, uma vez o cartorário e a pessoa não concordando, eles podem submeter isso à apreciação do juiz corregedor, que vai decidir se aquela questão é válida ou não, entendeu? Por exemplo, quero pôr o nome, esse nome aqui é muito absurdo, é muito ridículo, esse daqui não é um nome, não se configura como... eu não estou satisfeito. A gente faz um procedimento de dúvida e submete à apreciação do juiz. E aí o juiz vai determinar, não, tenho direito, não tenho direito. Mas na maioria das vezes a gente resolve aqui mesmo no cartório. Maravilha. Estou recebendo um questionamento aqui, questão do número do documento. Ele é alterado quando eu mudo o nome, aí tiro um novo documento? Como é que fica a questão dos números? Os números dos documentos mantêm-se os mesmos, né? A gente tem que ter uma ideia de que o documento de identificação RG, no Brasil ainda, infelizmente, o RG ele é estadual, né? Então a pessoa acaba conseguindo tirar um RG em cada estado do Brasil, e aí vai variar número, vai variar, mas se for o mesmo RG, por exemplo, no estado de São Paulo, o número não é alterado, você vai tirar uma segunda via, atualizar o nome, mas o número se mantém o mesmo, assim como o CPF, né? Que hoje o maior identificador do cidadão hoje é o CPF, né? É o número mais imutável
que nós temos aí de identificação do cidadão é o CPF. O CPF você não altera, nem muda ele, a não ser com falecimento, alguma coisa assim. Então, o CPF, os números não são alterados. E é nacional, né? Acho que é o cadastro mais seguro. O CPF é cadastro nacional. E tanto que esses números do documento de identificação pessoal, passaporte, RG e CPF, eles vão constar nas observações da certidão para poder ajudar na identificação da pessoa. Perfeito. Então, era o Ricardo, que agora virou Alexandre, mas ali embaixo tem o RG dele, o CPF, o título de eleitor, o número do passaporte, justamente para impedir que esteja escapando de alguma fraude, de alguma coisa, né? Essa observação do nome antigo consta onde? Nas certidões de cartório ou no próprio documento vai ter uma observação ali? Não, só na certidão de nascimento. No seu documento vai sair o nome atual que você escolheu, sem nenhuma observação. Na certidão de nascimento, ela tem essa observação para ajudar na identificação de quem estiver pegando aquele documento e falando, não, esse processo aqui era do Ricardo, mas agora não, está aqui o documento, está aqui a alteração, está aqui tudo certinho. Ô, Matheus, uma outra questão importante também, pessoas que são de um gênero, mas se identificam com o outro. Ela já podia mudar o nome, mas era um processo. Se eu quiser mudar meu nome masculino para um nome feminino por me identificar mais com o gênero feminino, isso também é possível? Já era possível, né? Também já era possível num procedimento junto ao cartório também, um procedimento muito parecido com esse. A possibilidade de opção de troca de nome e sexo, inclusive, já era possível anteriormente junto aos cartórios, já da mesma forma praticamente. Legal. Você falou aí, a mais a título de curiosidade, que pessoas já procuraram o seu cartório para mudar de nome. Tudo bem que não tem que dar a justificativa, mas quais são as... porque não gosta do nome, o que é exatamente? E se você puder dar um exemplo de nome que a pessoa não gosta, sem, claro, identificar aí, se possível. O nome que a gente fala, o nome também a gente acaba identificando a pessoa, né? Mas geralmente tem nome composto que a pessoa não gosta, que é um Rafaela Josefa, aí ela tira deixa só o Rafaela. Alguns nomes geralmente são insatisfações de nome que não são usuais e que acabam subjetivamente, de certa forma, expondo a pessoa ao ridículo, né? Isso já é uma obrigação do oficial no momento do registro orientar o pai e a mãe na hora quando a criança nasce. Olha, esse nome a gente faz esse papel de orientação. Às vezes a pessoa insiste, coloca um prenome que fica muito grande, que fica feio, e a pessoa tem essa insatisfação e vem aqui querer alterar. Muito bom. E qual o custo para fazer isso? É grátis? Tem algum custo para o cartório? Como é que é? Variando de estado para estado, né? Porque a nossa tabela ela é estadual. Então, o que você tem que fazer é um procedimento de retificação, né? Um procedimento de atualização, que seja do nome. Você vai gastar aqui em São Paulo em torno de R$ 165, mais ou menos. Mais alguma cópia de documento, alguma coisa crescer, mas o procedimento porque eu falo que não consigo dar o preço certo, porque cada município tem uma alíquota de ISS, então os preços nos centavos eles variam. Mas em torno de 170 e poucos reais aqui no estado de São Paulo. Isso pro cartório. Aí fora custos com outros documentos, passaporte, etc. Né? E outros documentos que ela tiver que tirar, e assim com certeza. Mas olha, a gente tem uma sensação tão boa, porque a pessoa ela não reclama de nada, ela tem uma insatisfação tão grande que ela quer resolver, que a pessoa vem com uma alegria no cartório para poder fazer, que é até gostoso de atender. Que bacana. Fala um pouquinho do sobrenome. Você falou que sobrenome a pessoa pode mudar também. Eu posso pôr o sobrenome que eu quiser, é isso? Na verdade, não é bem o que você quiser. Tem algumas limitações pela lei, né? E aí o oficial vai acabar analisando no caso a caso, exclusões que não vinculam mais a pessoa à família, né? Tirar todo o sobrenome da família, não vincula, não pode. Então, por exemplo, uma das alterações que antigamente você só conseguiria tirar ou incluir o nome de casado na hora do casamento, você incluía, e você conseguia tirar só depois que divorciasse. Hoje, na constância do casamento, se você não tiver incluído na hora, você pode incluir, e se você tiver incluído e quiser tirar, mesmo estando casado, você consegue junto ao cartório. As combinações sobre sobrenome, elas são muito grandes, né? Então, vai precisar na hora do oficial fazer uma análise ali, mas a maioria das hipóteses foram contempladas pela lei.
você consegue fazer bastante coisa. Bacana, gente. Tá aí, então, até que enfim, uma lei aí que, enfim, ajuda alguma coisa o cidadão comum. Ô Matheus, você falou a questão do apelido, aí você falou, o cartorário analisa. Como que é essa análise? Porque é uma análise subjetiva. Quais são os critérios aí, enfim? Sim, sim. Na verdade, é isso que a gente agora até não consigo, se consegue configurar como um prenome mesmo ou não. Mas quando vai ser limitado são coisas muito absurdas, muito ridículas, sabe? Tem algumas situações mesmo que as pessoas abusam um pouco, mas no geral é quase tudo aceito sem problema algum. Sem problema algum. Muito bom, gente. Tá aí, então, essa nova lei que permite a qualquer um, a qualquer momento, mudar o seu nome, mas lembrando, é apenas uma vez, né? Depois, se você se arrepender ou quiser mudar de novo, aí tem que passar pelo crivo de um juiz. Matheus Bressani, quero te agradecer e se quiser falar mais alguma coisa, que eu dei uma olhada por cima na lei, ela é bem extensa, trata aí uma série de coisas. Se quiser falar algo mais que você acha que afeta a vida do cidadão, fica à vontade. Na verdade, as alterações são muito no sentido essa lei foi uma lei para trazer muitos serviços eletrônicos, né? A parte de banco de dados eletrônico, que as associações já faziam hoje em todo o Brasil, principalmente em São Paulo, que sempre é o carro-chefe aí, né? A gente já está totalmente online, a gente já faz a maioria das coisas de forma eletrônica, então ela veio prestigiar alguns pontos desses e inovar em alguns. Então, hoje a pessoa consegue fazer muita coisa via e-mail, via WhatsApp, via site, via banco de dados, via associações. E prestigiando mesmo esse direito à personalidade da pessoa aí, que é de poder ter autonomia com relação ao seu nome e sua identificação perante a sociedade. Maravilha. Enquanto você falava, eu recebi um outro questionamento aqui, questão de cidadania. De repente a pessoa consegue uma cidadania japonesa e não tinha o nome da família no sobrenome, ou daí quer mudar o primeiro nome para um nome japonês. É possível também? É possível, é possível. É possível sim. É possível sim. Na mesma facilidade, levando os documentos? Na mesma facilidade, trazendo documentos que comprovem, né? Aquela origem, aquela coisa, você consegue com toda tranquilidade e rapidamente também. É um procedimento aí que, no máximo, de acordo com o volume de serviço do cartório, aí, em torno de uma semana, você vai estar com tudo regularizado. Aí. Tá certo, gente. Tá aí o Matheus Bressani, que ele é diretor regional da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, a ARPEM, e ele que tem cartório em Catanduva, mas é o diretor regional aqui de São José do Rio Preto. Matheus, muito obrigado pelas informações e tá aí, acho que interessa todo mundo, né? Como eu disse, afinal, óbvio, todo mundo tem um nome. Obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade e quem tiver alguma dúvida, procure o cartório Porta dessa residência, que você vai ser muito bem atendido e esclarecido sobre os possíveis problemas. É qualquer cartório ou é o cartório de registro civil, né? De registro civil, né? Os cartórios de registro civil. Aqueles que tratam de nascimento, óbito, casamento. Maravilha. Aí em São José do Rio Preto, por exemplo, são 3 cartórios de registro civil. A pessoa procura o que esteja mais perto da residência dela e vai ser bem atendida lá. Maravilha, Matheus. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Grande abraço. Abraço, tchau. Tá aí, gente, que bacana, né? Quem quiser mudar de nome, então, é só procurar. O Oséias quer mudar de nome, Oséias? Não? Não, então tá bom.